agora sim eu vou entrar naquilo que é o tema que eu quero falar hoje. O verdadeiro culto é amar. Eu já vi cultos de tudo quanto é tipo. Assombre-se os senhores, eu tenho testemunhas aqui que podem, eu acho que, confirmar o que eu vou falar. Eu conheci até uma igreja em Londrina, não sei se chegaram a ter conhecimento lá, Luciano. Uma igreja em Londrina que fazia um xixi nos 4 cantos da igreja. A igreja do Leão de Judá está no centro de Londrina. É um tipo de culto. Olha o culto deles. Ir lá, fazer xixi nos cantos, como um leão, entendeu? Marcando território. É um culto que eles fazem. Eu já vi culto diante de imagens. Eu vi pessoas se sacrificando e subindo escadarias altíssimas, entende? Ajoelhadas, arrebentando todo o joelho. Alguns, na metade, se jogavam ao chão e tentavam se arrastar para chegar lá no fim dessa jornada. Tudo isso para agradar a Deus. Querendo agradar a Deus. Oferecendo para Deus um sacrifício que Deus nunca pediu, Deus não quer isso. Deus é amor. Sua essência é amor. Deus não quer ver os seus filhos se machucando, se arrebentando. Não. Já vi cultos com batuques e já vi cultos sem batuque, mas totalmente maluco, onde pessoas rodopiavam até cair uma em cima das outras, entendeu? Já vi pastor montar a cavalo em irmãos que estavam ajoelhados de 4 pés no chão. Conheço cultos onde ninguém é chamado de filho ou de servo, e sim de cavalo. Você entende? E vi cultos que têm tradição. Culto católico, o culto batista, presbiteriano, o culto assembleano, o culto... E qual é o verdadeiro culto? Ora, Jesus termina de conversar com os seus discípulos, dá um ensino, que eles tenham consciência de que os seus nomes estão escritos no livro da vida. A expectativa primária desse ensino de Jesus é que eu e você, pelo menos, sejamos gratos. E a gratidão que vem pelo amor. Tem uma canção aqui que de vez em quando cantamos, eu sei, Jesus me ama. Eu sei, Jesus me ama. Isso ninguém nega. Mas a grande pergunta que fica, e nós o amamos? E nós o amamos? Porque o maior culto de todos é o amor. Então, Lucas, capítulo 10, a continuação, lá do versículo 25 ao 37, nós vamos encontrar o seguinte. Vem um legalista, um cara da religião, um doutor da lei, um cara especialista em lei, podia ser um escriba. E ele se aproxima de Jesus e a Escritura diz assim que ele vai experimentar Jesus. Você sabe o que é isso? A pessoa vai conversar contigo para fazer uma pegadinha. Vai ver se tu sabe das coisas mesmo. Ela já tem a resposta, ela sabe tudo, mas vai te fazer pergunta no meio dos outros para ver se tu tropeça, cometes um equívoco e falhas. Então esse doutor da lei olha para Jesus, ele foi se meter com o mestre dos mestres. E ele pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz, olha,
eu vou também te fazer uma pergunta. O que está escrito na lei? Tu é doutor da lei. Tu ensinas a lei. Tu é legalista. Tu é religioso. E tu ensina essas coisas para o povo. Então eu te pergunto, o que está escrito na lei? E ele respondeu assim: a lei diz que é para amar a Deus sobre todas as coisas. E ele até acrescenta coisas. Entendeu? Com todo o teu entendimento, com toda a tua força, tá. A lei diz isso. E ao teu próximo como a ti mesmo. Legal, hein? Jesus está certo. É assim mesmo. Claro, ele era doutor da lei, ele sabia tudo. Jesus vai lá e faz como está escrito. E terás a vida. Você está entendendo que os dois textos estão entrelaçados? Teu nome no livro da vida. Você grato, querendo fazer um culto para Deus. E o culto para Deus é amá-lo sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E então ele disse, é isso mesmo, é assim que se faz. O maior culto é o amor. Não tem culto para Deus se não amamos o irmão. Não tem culto para Deus se não amamos a Deus. Se o que me move, se o que me faz me aproximar de Deus, olha o que eu vou dizer para você. Se o que faz você se aproximar de Deus é uma cura, isso não é amor a Deus. Se o que faz você se aproximar de Deus é um casamento, isso não é amor a Deus. Se o que faz você procurar Deus é para você melhorar de vida, isso não é amor a Deus. Você está entendendo que em todo esse processo, isso é egocêntrico. É a busca de mim para eu mesmo. Essa é a verdade. Agora, para aí. Eu amo a Deus. Eu quero comungar com Deus. Eu desejo ouvir Deus. Eu quero me relacionar e aprender mais de Deus. Aí disse, então, ama o teu irmão. É incrível, porque eu só vou encontrar Deus no irmão. Como é que eu dou pão para Deus? Como é que eu dou água para Deus? Como é que eu dou uma roupa para Deus? Como é que eu abrigo Deus lá em casa? Como é que eu faço um churrasquinho para Deus? Isso é cultuar a Deus. Quando fizestes a um destes pequeninos irmãos meus. Não é só você, não. Pequeninos irmãos, olha, meu dedo está correndo assim, né? Ó. Você está vendo só aqui, né? Meu dedo está apontando para você longe. Longe. Quando você fizer a um destes pequeninos seres humanos, que são meus irmãos, a mim estareis fazendo. Ele nem diz estareis, não. A mim o fizestes. Ele bota no tempo presente, ele sai do temporal e vem para o atemporal. Você está fazendo para mim. Ora, cultuar a Deus então começa com amor a Deus. Mas o amor a Deus, ele tem um processo que é o amor que eu tenho pelo irmão. De sorte que se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Eu preciso entender, você precisa entender que nós encontramos Deus nas pessoas. E nós só fizemos algo para Deus quando o fazemos para as pessoas. Não dá para eu chegar e oferecer algo para Deus, entendeu? Mandando aí para o ar. Vou contratar aí um foguete
Vou ganhar muito dinheiro com Bitcoin, né? Vou ganhar dinheiro aí com várias criptos. Vou encher sacolas e sacolas. Vou lá na NASA. Vou negociar lá. E vou mandar um presente para Deus. Mandar para o espaço sideral um foguete com alguns presentes para o Senhor. Vou escolher os melhores. Vai chegar para Deus? Não. Agora vou inverter o processo. Não tenho dinheiro sobrando. Mas eu vou ali e compro um franguinho. Certo? A Gui faz um recheiozinho, tempera, né, José? Assa, faz uma maionesezinha, uma farofinha. E eu olho para um dos irmãos e digo assim: ei, vem almoçar comigo. Você sabia que você está fazendo para Deus? Estamos fazendo para Deus. Então o verdadeiro culto é amar. O verdadeiro culto é amar. De sorte que se não houver amor, não tem culto. Quando Jesus diz para aquele indivíduo, vai tu e faz o mesmo, ele acaba, está escrito assim, ó, querendo se justificar. Porque fez papel de idiota, não fez? Um doutor da lei vai perguntar para Jesus como é que ele vai herdar a vida eterna. Poxa, ele sabe tudo. Herda-se a vida eterna guardando os mandamentos. Herda-se a vida eterna, entendeu? Amando a Deus e amando o próximo. E um doutor da lei, já pensou? O advogado vai perguntar para o mestre. Aí ele foi tentar arrumar, ajeitar a coisa, ficou pior. Ficou pior. Porque ele, querendo se justificar, ele diz: quem é o meu próximo? Como é que é? Um doutor da lei não sabe quem é o seu próximo? Ele diz: quem é o meu próximo? Aí Jesus vai contar aquela história, que eu vou resumir aqui, para não me estender muito. Jesus conta que passa 2 religiosos por um caminho que está descendo de Jerusalém para Jericó, e um homem nesse caminho foi espancado e assaltado. Espancaram o homem, deixaram ele meio morto, levaram o que o homem tinha, deixaram o homem sem nada e meio morto, desmaiado lá. E pelo mesmo caminho veio um sacerdote, um padre, um bispo, um pastor. Passou, olhou o homem meio morto e caiu fora. Normalmente esses pastores na frente da igreja dizem que tem que amar, eles que tem que fazer, ajudar, normalmente, mas não ajuda ninguém. Foi-se embora. Atrás dele vem também um levita, um sujeito que só trabalha no templo. O levita só trabalha no templo. Olhou o homem meio morto. Lá na igreja parece um santarrão, né? Mas viu o homem meio morto e foi embora também. Deixou o sujeito lá caído. Aí Jesus diz assim: e subia para Jerusalém. Aqui eles estavam descendo. E subia para Jerusalém um samaritano, um certo samaritano. E olhou o homem, viu o homem meio desmaiado, meio morto, ia morrer mesmo. E ele parou, desceu do animal que o conduzia, que o carregava, não sabia se era um cavalo, um camelo, um jumento. Desceu, foi lá, socorreu o homem, fez os primeiros socorros, né? Na época lá, não era álcool, pegou o vinho, derramou vinho sobre as feridas. E fez asepsia, depois para amenizar a dor, passou um olhinho, pegou o homem, botou em cima do animal que ele estava,
E ele foi a pé conduzindo o animal até uma estalagem, uma hospedaria, um hotelzinho. Lá ele pediu para cuidarem dele, que ele ia viagem para frente. E pediu, cuide dele. Eu vou deixar aqui 2 dinheiros. 2 dinheiros era o salário de 2 dias. E vou deixar aqui 2 dinheiros. E quando eu voltar, se vocês gastar um pouco mais do que isso, eu pago. Ele não conhecia o homem, ele não sabia quem era o homem. Detalhe, samaritano, para todos os judeus, inclusive para aquele doutor, é um pagão. Pagão. Não é da nossa igreja. Nós não damos a paz do Senhor para ele. Nós não o saudamos com shalom. Ele não pertence ao nosso grupo, ele não faz parte da nossa congregação. Não é assim que aprenderam por aí? O homem faz tudo que aqueles da religião que vivem a paz do Senhor, irmão, não fizeram. Não fizeram. Aí Jesus olha para o tal doutor da lei e diz assim: eu tenho agora outra pergunta para ti. Quem foi o próximo do homem caído? E ele respondeu: aquele que usou de misericórdia. Aquele que usou de misericórdia. Esse foi o próximo dele. Ele disse: agora tu sabe quem é o próximo? Vai tu e faz o mesmo. Com Jesus não dá para brincar, viu, irmão? Vai levar, ou tu não sabe mesmo, ele vai te ensinar com muito amor. Agora, não finge que não sabe, porque tu vai levar um pipoco dele. Entendeu? Ele não fica alisando, cara, vou falar, vou tratar ele. Não. Vai tu e faz o mesmo. Ou seja, o doutor da lei sabia tudo que tinha que fazer, mas não fazia. Ele sabia, conhecia todas as escrituras, mas não tinha amor a Deus nem ao próximo. Ele conhecia qual era o caminho, mas não andava no caminho. Conhecia a doutrina, mas não praticava a doutrina. Sabia tudo das escrituras, mas não vivia nada do que estava escrito. E hoje em dia, irmãos, a maioria está fazendo a mesma coisa. Eu estou aqui dando esse meu tempo para vocês, para que vocês não caiam nesse erro, a fim de que nosso nome não seja riscado do livro da vida. Que nós tenhamos vida, que nós tenhamos a premiação da eternidade, que nós recebamos do Senhor o galardão, a recompensa, o salário de todo o bem praticado, de todo o amor demonstrado a Deus e aos irmãos. Não necessariamente nesta ordem, mas o amor demonstrado aos irmãos, que revela o nosso amor por Deus. Você está me entendendo? E eu, então, para concluir, quero citar o texto, ou melhor, ler aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Paulo diz assim: a excelência do amor. Ainda que eu fale a língua dos homens, ou as línguas dos homens e dos anjos, dos mensageiros, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ele vai concluir lá no fim do capítulo 13, ele diz que 3 coisas permanecem para sempre: a fé, a esperança e o amor. Mas ele diz assim: e a maior de todas é o amor. Nada supera
o amor. Pode ter carteirinha de membro, pode pertencer à igreja mais bonita que tem na templo, né? Mais bonito que tenha entre as congregações, pode cantar, pode pregar, pode fazer de tudo. Se você não andar por aí, ajuntando o caído, curando o doente, alimentando o faminto, dando água para o sedento, cobrindo o nu. Se você e eu não andarmos por aí, fazendo o que Jesus fez, nada somos. Nada somos. Então, o verdadeiro culto é amar. Eu deixo essas palavras, que vocês desenvolvam reflexão sobre ela, pense, medite. Entendeu? Que avalie a si mesmos. Cada um de nós que se avalie, disse, o que eu tenho feito? Jesus me deixou por aqui. O que eu tenho falado, o que eu tenho conversado, o que eu tenho realizado. Se eu for embora hoje, como serei lembrado? Se eu for embora hoje, como serei lembrado? Recentemente, o meu primo foi embora, de repente. E a gente observou uma coisa. Pegava o Facebook e os vizinhos falavam assim, que homem legal. O outro, que vizinho maravilhoso. O outro, nunca incomodou ninguém. Um primo meu, na verdade casado com a minha prima, o Decácio. Entendeu? E aí não era a família enlutada expressando isso, eram os vizinhos. Entendeu? Deixou saudade. Tio da Sônia. Deixou saudade. O histórico é bom. O caminho que fez pela vida deixou saudade. E enquanto eu lia lá, eu não estava aqui, eu estava em Agudos. E enquanto lá eu lia e refletia, passei um dia refletindo na partida do Decácio. E enquanto eu lia aquilo, as notícias iam chegando e era tudo dessa natureza. Entendeu? E eu lembrei que na Bíblia tem escritos, Nivaldo, de alguns reis, que está escrito assim, e partiu sem deixar saudade. Você sabe o que é isso? E partiu sem deixar saudade. Alguns são assim, não vão deixar saudade. No livro de Atos tem a partida de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas. Partiu. Sabe o que a igreja fez? A igreja se reuniu e disse, vamos chamar o apóstolo Pedro. Pedro ainda vivia ali. Vamos chamar o apóstolo Pedro. Mas por quê? O que vamos fazer? Não, vamos chamar para fazer a cerimônia fúnebre. Não. Vamos chamar o apóstolo Pedro para ele falar com Deus e ela ficar um pouquinho mais. Nós não podemos perder ela. Ela vai fazer muita falta aqui. Ela nos ajuda. Ela costura nossas roupas e mostravam para o Pedro os aventais que Dorcas tinha feito, as túnicas, os concertos. E Pedro clamou a Deus. E Deus devolveu o espírito de Dorcas. Você sabe o que é isso? Eu não sei se ela voltou contente. Porque se ela já tinha visto todo o lado de lá, e se ela já tinha mergulhado dentro das dimensões da consciência plena, eu creio que ela voltou chateada. Só vocês não estão me fazendo bem, não. Eu já estava contente lá. Creio que providencialmente o Senhor não permitiu que ela visse o outro lado. Que só apagasse aquele tempo. Mas olha só, pessoas que em amor fazem coisas para outras pessoas sem esperar nada em troca. Pessoas que ajudam outras pessoas pelo simples e complexo ato de amar. Simples porque amar não é difícil e complexo porque explicar o amor é de uma complexidade que não há quem consiga.
definir. Veja que mesmo quando o autor do Evangelho de João, inspirado, vai escrever sobre o amor de Deus pela humanidade, ele teve que simplificar tudo de tão grande que era. E ele disse: Deus amou o mundo de tal, 3 letras, de tal. Explica esse tal. Define esse tal. Dimensiona. Torna ele temporal, não dá. É um amor que é infinito. E de tanta complexidade, da grandiosidade desse amor, ele vai simplificar. Amor de tal maneira. De tal maneira. Você entende? Ame. Eu vejo muitos, irmão, Deus, se isso é pecado, aquilo é pecado. Sei, ame e não se preocupe com o pecado. Você sabia que quem ama não peca? Já viram alguém pecando porque foi dar pão para os outros? Não, né? Aquele irmão lá cometeu um pecado hoje. Eu quero avisar o pastor, para o pastor ter uma disciplina para ele, porque qual foi o pecado? Ele deu um copo d'água para um homem sedento. Paulo vai escrever a respeito desses atos amorosos, e ele diz que contra estas coisas, ele escreve sobre o fruto do Espírito, e ele diz: contra estas coisas não há lei. Não existe lei. Você quer andar fora da lei? Ame. Você quer andar sem ninguém te pesando, te julgando? Ame. Olha que coisa extraordinária. É daí, de dentro desse processo de vai tu e faz o mesmo que Jesus disse para aquele homem, e que nós devemos tomar para nós. Eu vou tomar para mim isso aí. Entendeu? Eu vou fazer o mesmo. Que sentido, irmão Deus? Eu vou ajuntar quem cai. Eu vou repartir a minha comida lá de casa com quem está com fome. Eu vou, sim, dar roupas minhas para quem precisa. Eu vou separar um dinheirinho meu, vou sempre, até eu morrer. Eu vou separar um dinheirinho meu para ajudar pessoas que precisam. Você sabia? Tem gente, irmão, mas não dá, lá em casa não sobra R$1. Mas não vai sobrar nunca, tu não semeia. Só colhe quem semeia. Eu demorei a aprender também, eu comecei, peraí, não, antes de eu tirar para mim, eu vou tirar esse pouquinho aqui, não é meu. Eu vou repartir. Nunca mais fiquei sem dinheiro, irmão. Nunca mais fiquei sem dinheiro. Tem um texto bíblico que diz: tu emprestarás a muitos, mas tu mesmo não pegarás emprestado. Olha só. À medida que você vai semeando, agora tem gente que vai sair daqui agora querendo dar dinheiro para todo mundo, né? Não adianta, tem que ser com amor. Tem que ser por amor. Se é só pelo fato de ter mais, vai ser o avarento. Que Deus não te abençoa. Entendeu? Agora, se tu fizer por amor, por compreensão, por entendimento, porque você quer agradar a Deus, então você pode ter certeza, prosperarás em tudo que tu colocares a mão. Não vai te faltar nada. Amados, se deixar eu vou falar até amanhã, então fiquem em pé que nós vamos agradecer a Deus.